Então, vamos ao nossa quarta mensagem do propósito. E eu quero lembrar a você que se está nos visitando, nós já colocamos aí o livro Uma Vida com Propósito nos nossos aplicativos, nos nossos grupos de WhatsApp, entre os nossos líderes. Então você pode entrar conosco. Estamos hoje no 21º dia de leitura do nosso devocional. Estamos falando com Deus, estamos aprendendo com aquilo que Deus tem colocado no coração do autor, pastor Rick Warren, um homem de Deus, um homem que Deus inspirou para escrever esse livro que fala da minha vida, fala da sua vida, fala do propósito que Deus tem comigo e contigo. E hoje nós lemos, dia 21, protegendo a sua igreja. A sua igreja, ela é protegida quando você e eu adoramos nesse lugar, cultuamos a Ele, falamos de coisas boas que Deus realiza nesse lugar. Olha, se você não esteve conosco pela manhã, nós testemunhamos aqui com um dos nossos irmãos uma cura de 2 cânceres no seu organismo. Você pode dar um aplauso ao Senhor. E Ele trouxe, aleluia, e Ele trouxe os 2 diagnósticos antes e depois, e colocamos lá na internet. Então você que está buscando uma cura, está buscando em Deus um milagre, creia. Se creres, diz a palavra, eu quero ser curado porque eu sei do propósito que o Senhor tem comigo, eu sei da missão que o Senhor me deu, eu sei o que eu posso fazer em prol da sua igreja, não da igreja a Nova Vida, mas a igreja Reino de Deus. E para isso a gente precisa aprender o que é o verdadeiro propósito, que é ter uma vida com propósito. Por isso que nós estamos nessa jornada de 40 dias. E hoje a gente começa a terceira fase dessa jornada. E hoje a gente vai falar para você e para mim que você e eu fomos formados para fazer parte. Você e eu fomos criados para nos tornarmos semelhante a Jesus. Você pode dizer isso comigo, coloca a mão no seu coração. Eu fui recriado por Jesus para ser semelhante a Ele, para viver os seus planos, para viver a sua visão e viver os seus valores nesta terra. Que você faça como fez a ministra de louvor aqui, e você diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. E se você fez essa oração crendo, olha, Deus nesta noite Ele vai dizer para você uma coisa muito importante: eu preciso de você, filho. Eu te salvei, eu te gerei, eu te recriei com um propósito. E o propósito nada mais é, que você e eu fomos recriados para estarmos aqui nessa terra. E por que a gente está aqui nessa terra? Para que a gente está aqui? A gente está aqui só para nascer, viver, casar, trabalhar, aceitar Jesus, aguardar a volta dele. Foi por isso que a gente fez a Santa Ceia, para que a gente não esqueça da volta de Jesus. É só para isso? Claro que não. O reino de Deus é dinâmico. O motivo de Deus ter salvado você é muito maior. E Paulo vai dizer para nós que Deus nos vê como um corpo. No seu corpo, no meu corpo, nós temos muitos órgãos, muitas coisas conectadas, e tudo funciona sistematicamente para o seu bem, para o meu bem. E Jesus quer que você e eu, como essa imagem que temos do nosso corpo, essa leitura que a gente faz do nosso corpo, a gente entenda também que como igreja, a gente tem uma missão, um propósito, um valor no reino de Deus. Deus tem sonhos com você. Deus sonhou com você. Ele sonhou, nós falamos no primeiro dia, Ele sonhou com o seu nascimento, Ele sonhou com a sua família, Ele gerou você na família matriz que você nasceu. Nada que aconteceu com você até hoje é obra do acaso. Não é. É obra de Deus. E Deus tem planos
maravilhosos para você. E hoje a gente vai falar isso para você, que você e eu precisamos agora, depois de recriados, vivermos aquilo que Ele gerou em nós, sermos parecidos com Ele. Jesus acredita em você. Jesus acredita que a obra que Ele fez por você na cruz do Calvário foi e é completa. E Ele investiu em você e em mim. Por isso que Ele criou a igreja. E Ele diz, olha, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. E você e eu somos essa igreja. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então você, dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, você foi recriado para ser parecido com seu irmão mais velho, Jesus. E onde está escrito isso? A Bíblia viva vai dizer isso para a gente. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria se tornassem semelhantes ao seu Filho. Na Bíblia, a mensagem, Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. No Evangelho de 1 João, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo escreve, aquele que afirma que permanece em Jesus, deve andar como Ele andou. Então Jesus, quando te recriou, Jesus, quando me recriou, Ele colocou em você e em mim, para que a gente ande como Ele andou, para que a gente produza o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 6, Ele colocou o seu Espírito dentro de você. Não vos deixarei só, enviarei o meu Espírito, o Consolador, o Espírito de graça, e Ele estará convosco para sempre. E esse Espírito habita no meu corpo, no seu corpo. E como o meu corpo e o seu corpo está todo interligado entre espírito, alma e corpo, esse Espírito agora, ele governa você. Ele dirige você. Romanos capítulo 8 diz que você e eu agora somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Agora, essa visão e essa direção só administrará a plenitude na sua vida se você permitir, se você se render. Você já viu crente picareta? Só eu que vi? Não, você já viu, né? Já viu crente 171? Já viu? Eu também já vi. Lamentavelmente, vamos parar com as más notícias, né? Desses co-irmãos. Mas por que eles têm esse desvio de conduta, esse desvio de caráter? Compra e não paga, tem uma vida que não é ilibada. Por quê? Porque eles não permitem que o Espírito Santo os governe. E se o Espírito Santo não os governa na sua plenitude, eles poderão, até porque pastor Ivone pregou hoje e deixou uma imagem aqui do nosso primeiro pai. Você lembra? Que ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão do nosso primeiro pai? Eu quero decidir, eu quero fazer as coisas. E a Bíblia diz que ele comeu, juntamente com a sua esposa, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir daquele momento eles se abriu os olhos e eles se tornaram semelhantes a Deus. É você, sou eu. Só que semelhantes a Deus com um desvio de conduta, o pecado original que jaz sobre a vida das pessoas. E para que esse pecado seja expurgado da sua vida, ele esteja morto na sua vida, Romanos capítulo 6, você precisa se render. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa se arrepender. E o que é arrependimento na teologia? Nada mais é do que mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento,
mudança no seu caráter. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, aquele que furtava não furta mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que defraudava não defrauda mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, porque nele está a vida de Deus. Posso tirar um amém seu? Mas para que isso aconteça, você precisa estar rendido. Lembra quando a gente cantou um período, uma música de Aline Barra, eis-me aqui, rendido estou, aos pés da cruz, me entreguei. O que tenho, te entrego a Deus. E entregar é entregar. É você dizer para Deus, não mais vivo eu. Lembra quem disse isso? O nosso apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e as obras que agora eu as vivo para glorificar Jesus através da minha vida. Isso é ser igreja. Ou seja, Marcos, então, eu preciso me esvaziar. É isso mesmo. Você precisa se render para que a nova natureza do teu irmão mais velho, através do Espírito Santo, possa governar você. Só que ele não mete o pé na sua porta e arromba. Ele bate. Ei, a sua atitude hoje não foi legal. Com seu marido, com seu chefe, com o padeiro. A sua vida hoje não corroborou para exaltar o nome do meu filho. E aí você fica como? Com o coraçãozinho, realmente, eu não deveria ter dito aquilo para minha esposa, eu não deveria ter dito aquilo para o meu filho, eu não deveria ter dito aquilo para o padeiro, para o homem que estava comigo lá na fila do ônibus. E aí você faz o quê? Se arrepende, você confessa. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Aí você volta de novo à rota. A rota de quê? De ser guiado, governado, dirigido, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Isso somente na igreja? Não. Em toda a sua vida, nos seus negócios, na sua relação interpessoal, na sua relação com seus vizinhos, na sua relação na sua empresa, em tudo que você e eu estamos fazendo agora, o nome de Jesus é para ser glorificado em ti e em mim. Posso tirar um amém seu? É uma jornada. E Marcos, eu ainda estou capengando nessa jornada. O que você precisa é se render. E na medida que você, no processo, você vai se rendendo, o Espírito Santo vai aplainando você como uma madeira bruta, né, que chega numa marcenaria e sai um móvel bonito, né? Uma coisa bonita para a gente ter, não tem nenhum móvel aqui, mas um móvelzinho que tem ali no hall, bonitão daquele jeito, foi uma madeira bruta, é você e eu. E aí, para que essa madeira possa agora se tornar num grande objeto que exalte o seu Criador, houve um processo. Diga comigo, processo. Então diga comigo, eu estou nesse grande processo, mas estou aberto, Espírito Santo, para que você me constranja e você me forme, reforme, para que eu seja igual o meu irmão mais velho, Jesus. Se você fez essa oração com sinceridade, fala para o teu irmão, se segura, tua semana vai ser power, porque Deus vai nos permitir ser provados, não porque Ele duvida de você, mas porque Ele quer ver em mim e em você um aperfeiçoamento e uma aprovação. Então, querido, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E na medida que você vai se rendendo, você vai ficando mais parecido com Jesus. Quando eu me converti, gente, eu falava 5 palavras em português, 10 era só palavrão. Você imagina, né? Hoje, graças a Deus, não sai um palavrão da minha boca. Eu bebia. Hoje eu bebo Guaraná. Estou querendo me livrar do Guaraná também, né? Mas hoje eu bebo Guaraná.
Eu fumava. Hoje eu não tenho mais nenhum vício. O Espírito Santo na jornada foi limpando, foi fazendo como uma madeira bruta, foi passando lá na marcenaria, na carpintaria do nosso amado carpinteiro Jesus. E se você se permitir passar na carpintaria do nosso amado carpinteiro Jesus, você vai andar como ele andou. Imagina você andando e os enfermos sendo curados. Imagina você andando e as pessoas correndo atrás de você. Ore por mim, André. Ore por mim, pastor Márcio. Ore por mim, Alex. E você só falar assim, ó, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Porque ele delegou esse poder para você. Aleluia. Agora, para que isso aconteça, você precisa, nesse processo, de uma palavrinha que os teólogos chamam de santificação. Você já ouviu essa palavrinha? Essa palavrinha está no processo da nossa caminhada. Você já é um salvo. O sangue de Jesus já está sobre você. Mas se você não se tornar um santo semelhante a Jesus... Ué, Marcos, aqui não tem imagem. Não é essa imagem que foi deturpada da palavra e do original santificação. Santificação fala de separação, de ser separado de tudo que nos gerava ambição, prazeres das coisas desse mundo. Todo o anseio pelas coisas desse mundo hoje não estão mais no meu coração e não deve estar mais no seu coração. Porque o nosso desejo é o céu. O nosso desejo é a vida eterna. O nosso desejo é andar como ele andou, falar como ele falou, viver como ele viveu, amar como ele amou. Vamos prosseguir. E se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Olha só o que disse Irineu Leon, um dos pastores de Irmina. Jesus se tornou aquilo que éramos na cruz do Calvário, para você agora em Cristo ser parecido com ele. Ele tomou o seu lugar. Então, por isso que em um dos versículos na palavra de Deus diz que agora você é um pequeno Cristo, semelhante a Cristo, porque ele morreu a sua morte, para que eu e você agora tenhamos a vida dele. E essa vida dele é para ser reproduzida com frutificação no nosso dia a dia. Nas coisas que fazemos, nas ações que temos, nos nossos negócios, em tudo que diz respeito à nossa vida. Então, se ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Você e eu agora podemos todas as coisas nele. E ele te deu essa autoridade. O pastor Ivone pregou domingo passado, e esse domingo falando sobre a autoridade que ele te deu. Ele te deu autoridade. Diga comigo, autoridade. Para você orar, impor as mãos sobre os enfermos. Para você impor as mãos sobre a sua empresa. Para declarar cura, para declarar prosperidade. Para declarar bênção. Para declarar a salvação. O poder que há no Salvador, que é Jesus. Todo esse poder ele te deu. Toda essa autoridade ele te deu. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Está em Romanos 8, 29. Paulo escrevendo isso para a gente, ele está dizendo, olha, Jesus, na sua eternidade, já sabia que você estaria aqui hoje. Diga amém por isso. Diga glória a Deus. Ele já sabia que você ia se tornar um salvo, que você ia se tornar um filho de Deus. E ele te predestinou para que você fosse agora semelhante a ele, vivendo os planos dele, vivendo os propósitos dele, vivendo a vida. Marcos, e aí a minha vida? E o meu casamento, e os meus filhos, e os meus negócios? Querido, isso tudo é secundário. Se você se rende a Deus, ele vai. Como Deus é um gentleman, como Deus é inteligentíssimo demais, como Deus é sábio demais, ele vai usar tudo isso que você faz na sua vida
para glorificar o nome dEle, para através do seu casamento você mostrar o que é a unidade com Cristo, através da sua vida prosperando, Cristo mostrar através de você que Ele é a ampla suficiência de todas as pessoas nessa sociedade. Ser semelhante a Cristo. Você pode ler isso comigo se você quiser. Ser semelhante a Cristo. Esse é o desejo de Deus. Esse é um propósito macro de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada de fé. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Paulo está dizendo que você e eu, então, podemos sim ser semelhantes a Cristo, porque Deus vai agir através do seu Espírito na sua vida. Porém, se você se render, se você disser para Ele, eis-me aqui, Senhor, como cantou a ministra aqui, eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Não cantamos isso? Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor. Isso é jornada do cristão, gente. É uma poesia escrita por um compositor para que você cante e viva a realidade daquilo que você é em Cristo Jesus. Os salmos são escritos para que você reivindique essas autoridades de Cristo Jesus, o poder em Cristo Jesus na sua vida. Todos os salmos são orações, são situações que Davi e os escritores estavam ali na sua vida secular. Esperei confiantemente pelo Senhor, clamei ao Senhor. Salmo 46 no final diz, o Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Você já imaginou você falar um negócio desse quando você estiver num perrengue danado? E você crê, e Ele vai ser o seu refúgio, Ele vai ser a sua esperança, Ele vai ser aquele que vai estar no comando, porque Ele não abre mão de ser o número 1 na sua vida. Jesus não quer o segundo lugar no trono do seu coração. Jesus não quer estar ao seu lado como um primo. Não, Jesus quer ser o dono da sua vida. Ele quer reinar dentro de você. E na medida que você faz isso, na medida que você vive o propósito dele, na medida que você entende isso, você entende por que você mora no bairro que você mora. Você entende por que você nasceu na família que você nasceu. Você entende por que você está naquela empresa. Porque através de você, Ele quer exaltar o nome dEle. Através das conexões que você tem, Ele quer exaltar e dizer, olha meu filho, glorifica o meu nome através da sua vida, através da sua existência. E através de você, fale quem eu sou. E o que Jesus nos chama? A sermos discípulos. O que eu tenho aqui é um ofício, mas como você, eu sou discípulo de Jesus. E o que é o discípulo? Nada mais é do que alguém que faz aquilo que o seu mestre mandar. Lembra aquela brincadeira que a gente fazia quando criança? Tudo que o seu mestre mandar, faremos todos. Pois é, o nosso mestre é Jesus. O que Ele nos ordena através da sua palavra, você e eu, para vivermos bem, de maneira saudável, de maneira próspera, sem bater na trave os nossos objetivos, os nossos alvos, as nossas conquistas, sem ficar dando volta. Você já reparou que às vezes a vida de você, a minha já foi assim um período, gente, eu ficava igual o povo de Israel dando volta. Falava assim, Senhor, já fiz essa oração, estou fazendo ela de novo, estou de novo aqui nesse mesmo processo, não mudei de fase. Aí o Senhor falou, realmente você não mudou de fase, porque você não quer. Porque para mudar de fase você tem que querer. Você tem que abrir mão. A gente canta aqui, no momento de Santa Ceia. Abriu mão da sua glória
e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. Você imaginou? O eterno, o início, o meio, o fim, ele abriu mão de tudo para se tornar semelhante a mim, a você. Mas por que ele fez isso? Propósito, amor, graça. E aí hoje, a Bíblia diz que Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não aplauda não, não aplaude não. E aí, como o pastor Ivone pregou aqui de manhã, ele pegou, isso está lá na carta de Efésios, no capítulo 1, ele pegou tudo isso e falou: toma, minha igreja, eu como cabeça dou essa autoridade e esse poder para vocês. Agora sim você pode aplaudir. Está lá em Efésios, capítulo 1, que ele outorgou, ele deu o direito para você. Marcos, nada disso está acontecendo na minha vida. Sabe por quê? Porque você não está provando. Provar e ver de que o Senhor é bom. Prove. Mas a Bíblia manda eu dizimar, isso é uma prova? Mas também na sua vida, você está insatisfeito com a vida que você está vivendo? Davi também estava. Mas respeitosamente ele falou com Deus. Vários salmos Davi disse para Deus: Deus, não aguento mais. Não aguento mais essa situação, não aguento mais isso. E aí Deus o colocou no trilho. Quando você fizer essa oração, Deus vai colocar você no trilho. E vai falar para você e para mim assim, o caminho é esse. Ande na minha presença. E andando comigo, você vai viver o sobrenatural na sua vida. Você está disponível para andar no caminho do Senhor? Você está disponível para dizer: não mais vivo eu? Sabe quando você bater aquela lombeira? Bateu lombeira hoje em você para vir no culto? Bateu em mim. Mas eu disse para ela assim: show lombeira. Não é porque eu sou pastor não, é porque eu entendo que o domingo é o dia do Senhor. Eu disse show lombeira, de segunda a sexta eu não tenho lombeira, porque já reparou, gente, é só no domingo. Isso é espiritual, porque o domingo é o dia do Senhor. É o dia que você vem adorar, renovar as suas forças. Então estava aqui de manhã já, entregando as primícias para o Senhor. Vim para entregar a minha adoração hoje à noite. E de uma forma alegre, o salmista diz e nos ensina: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é como se fosse, eu sou flamenguista, tá? Para quem não sabe, eu sou flamenguista. É quando o Flamengo faz o gol. É você, tricolor, é quando o seu time lá faz gol. É você, botafoguense, vou incluir você também, tá? Para você não ficar triste. Vascaíno, né? Da segunda, da terceira geração do Bangu Clube, né? Nem sei quando o Bangu está, onde, né? Mas é quando o seu time faz gol, você não vibra, você não está alegre. Assim é a vida do cristão, uma vida alegre, de estar na presença do Todo-Poderoso. Então, seja um discípulo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que você passou pelas águas. Por isso que você, ao ouvir o plano da salvação, você agora está nessa jornada, nessa caminhada, crescendo, integrando-se, aprendendo, amadurecendo. Isso é uma jornada. E você e eu nunca ficaremos prontos, gente. Porque a perfeição plena só acontecerá quando a gente estiver na eternidade com o Senhor. Mas aqui na terra, na medida que você vai crescendo, você ajuda aqueles que estão chegando. Aqueles que estão iniciando na jornada, você estende a mão e diz: vamos embora, vamos caminhando, vamos junto. Eu também já passei por isso.
apóstolo Paulo nos ensina: eu aprendi, em uma das suas cartas, a passar necessidade. Eu aprendi a saber o que é bom. Eu aprendi. E aí, por que Paulo fala isso para aquela igreja que ele estava ensinando? Porque ele tinha bagagem na sua jornada. E aí você diz para o outro: olha, eu aprendi com Jesus a entender que finanças é um assunto altamente espiritual. Eu aprendi com Jesus que aos pés da cruz eu vou prosseguir e eu vou chegar no meu alvo, no meu propósito. Eu aprendi com Jesus a não olhar para as coisas dessa vida. Eu aprendi com Jesus a olhar para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Porque no ambiente de igreja, de família, se a gente ficar olhando um para os outros, gente, a gente trava. Porque entre nós não existe ninguém perfeito. Mas se a gente olha para Jesus, a gente prossegue, e a gente diz para o outro: olha, eu também já passei por isso, eu também sei qual é a sua dor, eu também sei qual é o seu problema, eu também sei o que é sentir aquilo que você está sentindo, mas olha, eu vou te dar a receita: Jesus é a solução, Jesus é a força que você precisa, o Espírito Santo é aquele que vai estar com você em todo tempo, em todo momento. Então essa é a nossa missão, fazer discípulos. E você faz discípulos aonde? Na sua casa, na sua empresa, no ônibus, em todos os lugares eu faço discípulo. No meu dia a dia, no meu Instagram eu estou fazendo discípulo. No meu Facebook, no meu TikTok, eu estou fazendo discípulos. Eu estou ensinando às pessoas o amor de Deus, a graça de Deus. O cristianismo não é primeiramente um sistema ético, gente. Um sistema de ritual, um sistema social, ou um sistema eclesiástico. Ele é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Você quer ler isso comigo? Porque você lendo, você vai internalizar o que é o verdadeiro cristianismo. Vamos lá? 1, 2, já! Você quer viver o cristianismo, se encha de Jesus. E como eu me encho de Jesus, Marcos? Tendo relacionamento com Ele na sua palavra. Tendo relacionamento com Ele, orando e falando com Ele, como Davi, nos Salmos. E ser um cristão é conhecer a Jesus, é segui-lo, é acreditar nele, escreveu John Stott. Isso é ser um cristão. Conhecer a Jesus, segui-lo e acreditar nele. Você fazendo essas 3 coisinhas, sua vida vai, decolar. Decolar. Mas olha, as pessoas às vezes querem seguir pessoas apenas. Você e eu precisamos seguir a Jesus. Eu lembro quando eu cantava no coral da igreja, tinha uma música que dizia assim, seguiam a Jesus, quando o mestre então falou, aos pobres homens hão de ser. E aí eu esqueci a música, mas está lá na internet, né? Então segue a Jesus. Ele é o perfeito, Ele é a luz do mundo, Ele é tudo para você e para mim. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas, Ele é Jesus. E deixa eu correr aqui, vou pular algumas coisas agora, olha aqui, para ser parecido com Jesus você precisa confiar plenamente em suas intenções e em tudo que Ele diz para você. Mas tudo que Jesus está falando é o oposto do que o mundo diz.
Olha só como é que ele diz. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí todo mundo fez o quê? Vazou, diante da pecadora. Ele diz: se teu inimigo tiver fome, se tiver sede, fazendo isso, amontoarás brasas sobre a cabeça sua. Olha só. Quem gosta aqui dos seus inimigos? Amém? Você tem que amar os seus inimigos. O seu velho eu não ama não, tá? Mas o seu novo eu deve amar. Deve acolher. Deve estender as mãos, porque você vai estar revelando o amor de Jesus. Porque se eu ando só com crente, eu estou fazendo igual Jesus, sim ou não? Não. Jesus andava com os pecadores. Mas Jesus não se parecia com os pecadores. Ele andava para transformar os pecadores. E essa é a sua missão e a minha missão como discípulos. Amém? Então vamos... Amém? Oh, melhorou. Eu vou dar uma passadinha aqui para a gente correr. Ó, em Jesus você encontra segurança. Está difícil, né? Está difícil ter segurança. Mas olha, quando você sai, você fala assim: Senhor, acampa o teu anjo ao meu lado. Senhor, eu vou sair em paz e vou retornar em paz. Coloca os anjos no meu carro. Coloca os anjos naquele ônibus que o Senhor vai me levar. Senhor, eu vou em paz e voltarei em paz. E assim acontece na sua vida, amém? Por quê? Porque você tem a segurança de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Gente, Jesus anda com você como seu segurança. Você nem vê, mas olha quantos livramentos de segurança Jesus já deve ter dado a você e você nem viu. Um dia desse eu estava no meio fio, gente, eu não sei nem como é que o cara conseguiu chegar no meio fio e passar assim, ó. O retrovisor dele bateu nas minhas pernas, eu falei assim: Senhor, graças a Deus. Foi um livramento. E tantos outros que a gente nem vê. Mas você orou. Você orou? O anjo foi com você. O Espírito Santo está dentro de você. E Ele está contigo aonde você estiver. Amém? Você não está vendo, mas Ele está aí do seu lado. Ele está contigo. Está dentro de você. E aí, se eu pedisse a Deus para fazer aquela oração que fez Elias, né? Acho que foi Elias. Senhor, abre os olhos. Foi Eliseu, né? Obrigado. Né? Abre os olhos, Senhor. E quando Jesus abriu os olhos do servo, lembra? Milhões e milhões de anjos, miríades. É isso que está à disposição sua e minha. Você não precisa ficar com temor, com medo, porque Jesus... E quando você fala esse nome, Jesus, pronto, capetada vai toda embora. Dia desse compartilhar no meu Rios, porque eu gosto de compartilhar coisa boa de crente. A irmã estava no balcão vendendo celular lá para o patrão, o garoto chegou e perdeu ela. Sai demônio em nome de Jesus. Você viu esse vídeo aí na internet? Pois é, tá lá. Sai demônio em nome de Jesus. E o cara, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro. Ela, não dou, esse dinheiro aqui é sagrado. Sai em nome de Jesus, capeta, cheio de demônio, sai agora. Daqui a pouco o cara, ó, puf, no chão. Sabe o que é isso, gente? É a autoridade que ela usou. Essa mesma autoridade está dentro de você. Eita glória. Fala para o teu irmão assim: eita glória, oh glória. Mas aí o crente
ambiente sem segurança em Jesus, perdeu. Toma, leva tudo. Misericórdia, né, Fabinho? Me socorre aí. Para essa próxima aí, querido. Fabinho está me ajudando ali. Espere e passe pelas portas que Ele abrirá. Jesus é um cavaleiro, Ele vai abrindo porta para você. Ele não vai te dar um desafio como esse da irmãzinha, né? Que de repente você não está preparado, né? Então Ele vai fazendo devagarinho. Ele vai começando fazendo devagarinho. Vamos passando pelos processos. Mas a irmã, pelo jeito, estava no óleo. Ela falou, não vai levar nada não. Sai agora, capeta. E o cara lá saiu, lá, ela botou a mão na cabeça lá do menino lá, ele foi liberto. E eu espero que tenha se convertido para a glória de Deus Pai. Em Jesus você encontra a direção. Está perdido? Por que é? Crente não pode andar perdido. Jesus é a tua direção. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. É a sua direção. Está confuso? Porque você está na regência. Passa a regência da sua vida para Jesus. Gente, eu já me mudei. A gente já se mudou quantas vezes? Umas 6 ou 7 vezes, né? Por aí. Todas as vezes que eu me mudei, eu falei, Senhor, eu quero esse negócio. Mas se o Senhor não estiver nesse negócio aqui, dessa mudança, não abra as portas não. Gente, para minha surpresa, Deus abriu todas as portas. Porque Ele estava nos negócios lá. Carro, eu não compro um carro sem falar com Jesus, falo com ela, que ela precisa aprovar a marca do carro, né? Que ela vai dirigir junto comigo. Mas falo com Jesus também, e a gente vai falar com Jesus. A gente já comprou carro sem 1 centavo, não foi, amor? Chegamos numa agência, não tinha 1 centavo, gente. Pastor, mas o senhor deve ter comprado uns 3 carros. Pois é, comprei. Não vou mentir para você, né? Comprei 3 carros, mas eu comprei sem 1 centavo. Mas saímos de lá com o carro, porque a gente disse para Jesus, Senhor, nós precisamos agora ter um carro para ir para a tua casa. E Deus nos deu um carro. Tudo na minha e na sua vida tem que ter propósito. Diga isso comigo. Tudo na minha vida tem que ter um propósito. E o propósito maior em tudo é glorificar a Jesus. No seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, em tudo, o nome dele precisa ser glorificado. Eu já contei aqui, tem muita gente nova, acho que eu já contei do Chevelho para você? Não, ninguém está ouvindo, ninguém viu, né? Então, só a galera mais nova aqui que sabe quem é do Chevelho. Eu comprei uma coisa sem falar com ela, era um Chevelho, né? Rebaixado, bonito, estava escuro, gente, de noite. Você já comprou um carro de noite? Eu comprei, né? Sem falar com ela, sem falar nada. Chevetinho rebaixado, quando eu olhei, todo rebaixado, garotão, recém-casado. Falei, Quando cheguei no dia seguinte, ela deu de cara com aquele Chevelho. Ela falou, meu Deus, o que é isso? Falei, o nosso carro, amor. Quando eu olhei, gente, plastique para tudo, cara, lado, todo cheio de jet. Eu falei, Jesus, o que eu fiz, Senhor? Aí eu falei com ele, Senhor, dissolve o negócio aí, Senhor, me ajuda, Senhor. Graças a Deus, gente, que Deus entrou com provisão e eu consegui devolver aquele Chevelho. Deus é bom, mas não faça como eu não, por favor, né? Porque eu poderia ter ficado no prejuízo daquele péssimo investimento. Tenha um relacionamento pessoal com Jesus, gente, não adianta. Relacionamento é você com Jesus. Eu não posso ficar contando aqui as minhas experiências. Tem a sua. Já contei para você da geladeira, lá em casa? Ela está hoje lá, eu olhei para ela e falei assim, tu é guerreira, hein, mano? A geladeira, a gente já até fez o que é o nome daquilo? Envelopamento, né? Nós envelopamos ela, para você ver, ela é processo dinossauro. Está lá em casa.
Mas teve um dia que a gente estava duro igual um coco. Minha esposa falou assim: Senhor, nós somos dizimistas, nós somos ofertantes. A compra do mês está toda dentro da geladeira. Senhor, faça esse negócio funcionar. Gente, o negócio gela. Ela não abre mão, ela mantém a comida gelada até hoje. Eu fico agora com o coração apertado de trocá-la. Ela está lá, já está envelopada, gela pra caramba. Não vou falar a marca, né? Porque a gente não quer ganhar nenhuma. E nunca levamos num concerto, gente. Deus, nas pequenas coisas, Deus vai se revelando a você. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa ter as suas experiências. Eu lembro que minha esposa uma vez, minha esposa trabalhava à noite, eu ficava com as crianças à noite, que a gente tinha um trato lá em casa dos nossos filhos ser criado por nós. Então a gente fazia uma dobradinha. Ela pegou um ônibus, não foi isso? Você pegou um ônibus, os meninos entraram lá, falaram, perdeu todo mundo. Ela orou e os meninos soltaram na mesma hora. Gente, vem cá contar. Ah, legal, ela está me relembrando aqui, ó, não perdeu não, né? Dos outros levou, mas ela falou assim, ó, de você eu não vou levar nada não. Não quero nada. Mas você estava fazendo o que lá, amor? Estava orando, né? Pedindo a Deus, né? Pedi, dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Ok? Você está blindado. Você está agora cheio da autoridade. É sua como discípulo de Jesus. Isso aqui não é chavão não, gente. Isso aqui é a Bíblia na tua veia. É ser igreja, é ser discípulo de Jesus. Mas para que isso aconteça, você precisa ter relacionamento. Conhecer Jesus. Saber que Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Sabia disso? Ele cuida de você nos mínimos detalhes. É só você crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus e a cura virá. Creia no Senhor Jesus. Creia, é só crer. É simples assim. Em Jesus você encontra a sua verdadeira identidade. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Quem é você? Você é filha de Deus. Quem sou eu? Eu sou herdeiro. Quem é você? Herdeira de Jesus. Quem sou eu? Você e eu, a Bíblia diz, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdócio real. Esse é você. É a sua nova identidade. É o seu novo ser. Filho de Deus. Esse é você. Diga, esse sou eu. Filho amado. Tem pai aqui, tem mãe aqui? Levanta a mão, pai e mãe. Você já negou alguma coisa para o seu filho? Pai não, né? A gente sempre vai fazer o nosso melhor pelos nossos filhos. Assim é o nosso pai. Ele vai sempre fazer o melhor por você. Agora, de repente, o melhor que o seu pai vai fazer por você não é aquilo que o seu desejo quer. Mas ele, por ser onisciente, onipresente, onipotente, sabe o que é melhor para você. Amém? Estamos caminhando para o fim. Desenvolva uma jornada de confiança ao lado dele. Confia, gente. Confiar é entregar. É acreditar que ele pode tudo. Tudo o nosso Pai pode. E você nele, você pode todas as coisas. Um mestre só pode ser responsável por um discípulo aprendiz. E eu quero ser esse discípulo aprendiz.
Se você se tornar um discípulo aprendiz de você, o seu mestre Jesus vai corroborar contigo, vai aplainar a sua vida, vai governar, vai ajustar. Você vai vendo Ele guiando você ao propósito que Ele tem para a sua vida. Você pode dizer amém por isso? Só em Jesus você encontrará prosperidade. É só lá nele. Quer prosperidade? E prosperidade, gente, não é riqueza. Não é jogar no bicho, porque crente não joga no bicho. Não é jogar na loteria, porque crente também não joga na loteria. Crente acredita no poder do trabalho. E você que trabalha, diga amém. Amém. Pois é, não tem essa, né? De fazer uma fezinha. No bet, também não. Nada disso. E prosperidade é a gente acreditar que Jesus está no centro das nossas vidas, está no centro da nossa saúde, está no centro das nossas finanças. E Ele, como nosso pastor, nos guiará em toda a jornada. Nunca vi um justo mendigar o pão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ela será. Salmo 1, né? Você será essa pessoa próspera. Tenha a sua esperança nele. Acredite. Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Coloque toda a sua expectativa em Jesus. E você vai ver Ele governando todos os seus passos. Só em Jesus você encontrará salvação. E aqui eu quero encerrar. Os demais materiais todos que a gente passou ali, você já sabe, eles ficam no nosso app, para você durante a semana ler todos esses versículos, se você assim quiser, quando você estiver indo para o seu trabalho, quando você estiver circulando no seu dia a dia, na sua semana, né? E como você faz isso? É só se cadastrar com o seu e-mail, um login e senha seu, você vai estar tendo acesso a todas essas ferramentas que são disponibilizadas. Então, só em Jesus você encontrará a salvação. E se você nessa noite recebeu essa palavra, se você crê que Jesus é aquele que pode todas as coisas na sua vida, eu convido você a ficar de pé, porque nós queremos orar, sair desse lugar aqui cheio dessa salvação, cheio dessa intimidade, cheio desse crescimento, cheio desse posicionamento, transformados pela renovação da palavra. Porque somente Jesus, que é a palavra viva, pode todas as coisas. Então, concluindo, aponte caminhos em direção certas para você. Supra suas reais necessidades em Jesus. Se ofereça e se entregue a Ele completamente. E viva a vida abundante e plena que Jesus tem para você. Convido você a erguer as suas mãos. Eu não sei como é que está você nessa jornada. Eu não sei como é que você está nesse seu processo. Mas uma coisa eu sei. Que o Jesus que te salvou, que te libertou, Ele está com você todos os dias. Ele está com você nessa jornada. Ele está com você nessa caminhada. Ele conhece você. Ele sabe de tudo que você está passando, das suas dores, das suas crises, dos seus medos, dos seus traumas. Ele sabe de tudo. E Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer para você o seguinte: não pare não, continue. Eu vou
te dar graça, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, eu vou te conduzir nesse processo, nessa jornada. E você daqui a pouco vai olhar para trás e vai dizer: uau, passou essa crise, passou esse problema, passou. Gente, como é que eu consegui vencer tudo isso? E você vai trazer à memória: foi Jesus que me ajudou a vencer essa crise, foi Jesus quem me deu autoridade e poder, foi Jesus. Então eu convido você nessa oração final a agradecer a Ele, porque Ele vai com você, Ele não te deixará, Ele não te abandonará, Ele vai estar com você. Quando você for pegar o seu carro no estacionamento, quando você for andando para a sua casa, quando você for pegar um transporte público, um Uber, não importa, ou quando você chegar na sua casa, eis que eu estarei convosco, diz Ele, todos os dias, até o fim, até a sua nova vida com Ele, Ele vai estar com você. Então não pare. No processo, o sucesso é não parar. No processo é a gente continuar não olhando para os erros, mas olhando para Ele. Porque quando você olha para Ele, quando você diz para Ele: Senhor, quando você grita para Ele, quando você estende as tuas mãos e diz: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. O desejo dele não é te criticar, não é te acusar. O desejo dele é te ajudar. O desejo dele é te conduzir ao plano perfeito que é Ele. Portanto, se você chegou aqui pensando em desistir, não pare não. Se alguém estava acusando você, diga para ele que é o acusador, diga: ó, arreda-te de mim, Satanás. Eu sei sim que eu estou nesse processo, eu sei sim que eu ainda estou bebendo, eu sei sim. Gente, eu fui fumando para a igreja, eu fui bebendo para a igreja. Teve uma vez que eu falei para um abençoado que me conduziu nesses primeiros passos, falei: cara, eu tô chapado hoje. Ele: cara, vamos lá, não tem problema não. E eu fui, até o dia que eu falei para ele: cara, não precisa me ajudar mais não, eu vou sozinho. Eu entendi que esse lugar é o melhor lugar para eu estar. Ele já me libertou, ele já aplainou o início da minha jornada. Se preocupa com outros. Nosso objetivo nesta noite é dizer para você: não pare não. Se você continuar, diga para Ele: Senhor Jesus, eu estou aqui nesta noite, eu vou continuar, eu não vou parar, nada vai me deter, nada vai me paralisar. Não vai ser as lutas, não vai ser a doença, não vai ser os problemas, não será as dificuldades. Quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É uma pergunta que o apóstolo faz a uma das suas igrejas. E ele diz: nada, que você também nessa noite possa dizer: nada vai me paralisar, nada vai impedir o meu processo, nada. E sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai te dar ânimo, vai te dar força, vai te dar sabedoria, como Ele fez comigo. Ele vai aplainando os caminhos, Ele vai limpando você, Ele vai tirando toda a imundícia, Ele vai tirando todas as obras da carne, Ele vai fazendo-nos parecidos com Jesus. E aí daqui a pouco você vai olhar para trás e você vai falar: ah, que coisa boa! Eu não estou fumando mais, eu não estou bebendo mais, eu não estou me prostituindo mais, eu não estou mais preso à pornografia, eu não estou mais preso a esse jugo de orgulho, a essa lascívia. E você vai dizer: ah, Jesus,
Como é bom te servir, como é bom te estar contigo, como é bom caminhar contigo. Você vai dizer para ele, como disse Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque eu ando com você. Que você saia desse lugar nesta noite andando com Jesus, caminhando com Ele, hoje, amanhã, depois.